Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 58 de língua portuguesa para o 8º ano. Para nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador. Muito importante que você faça as anotações do que nós iremos estudar. E o assunto da aula de hoje é a continuação do estudo das figuras de linguagem. Lembra que a professora comentou um dia para vocês que nós temos muitas figuras de linguagem e que a gente teria que ir dividindo e estudando um pouquinho de cada vez. Então hoje nós vamos estudar 5 figuras diferentes: a aliteração, a assonância, a personificação, elipse e zeugma. Muito bem, os nomes são esquisitinhos, mas garanto que não é nada complicado. Os objetivos propostos para nossa aula são os seguintes: conhecer então as figuras de linguagem, essas que a professora citou ali para vocês, a literação, assonância, personificação, elipse e zeugma. E identificar essas figuras de linguagem em textos literários. Vamos começar falando então da aliteração. O que vem a ser esta figura de linguagem? Bom, é uma figura de linguagem que a gente enquadra dentro do grupo das figuras de som, ou também chamadas de figuras de harmonia. Então tem a ver com o som, é uma figura sonora, tá? No que consiste uma aliteração, gente? Na repetição de sons consonantais. Então eu tenho lá a repetição das consoantes, de uma mesma consoante, e isso causa um efeito sonoro, Então a isso eu dou o nome de aliteração. Muito bem. A aliteração, ela produz esse efeito sonoro e é isso que também vai ajudar na construção do ritmo do texto, no ritmo do poema. Então vamos lá, vamos conhecer aqui essa figura de linguagem dentro de um texto poético. Então aqui eu trouxe para vocês uma estrofe, um fragmento do poema do Cruz e Souza, que é um poeta, inclusive é um poeta catarinense, lá de Florianópolis, E ele escreveu um poema muito lindo chamado Violões que Choram. E no Violões que Choram tem uma estrofe, que é essa aí que eu trouxe para vocês, onde ele vai empregar a aliteração, que é justamente a repetição da consoante V, desse som consonantal representado pela letra V. Então vamos observar através da leitura. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Então olha só, além de ter essa repetição da consoante V, a gente também consegue observar repetição de outras consoantes, como o som da letra S, No vozes veladas, veludosas, vozes, Esse S também é bem marcante, assim como também o som do Z, Também é bem marcante, porque eu tenho lá no vozes, no veludosas, que embora seja escrito com a letra S, mas tem o som do Z. Depois o vozes novamente, Então tem várias consoantes além da letra V, mas a V ela aparece mais. Então essa repetição consonantal eu chamo de aliteração. Vocês lembram de uma coisa chamada trava-línguas? O rato roeu a roupa do rei de Roma? Também tem aliteração, porque você repete palavras com a mesma consoante, Então um trava-línguas também é fácil para a gente lembrar da tal da aliteração, repetição dos sons consonantais. Vamos falar agora um pouquinho da assonância.
Se a aliteração era a repetição de sons consonantais, a assonância ela vai ser a figura de linguagem que se caracteriza por repetir sons vocálicos. Sons vocálicos são os sons das vogais. Então eu vou ter uma mesma vogal, né, ou um mesmo som vocálico sendo repetido. A isso eu dou o nome de assonância. É também um recurso estilístico muito utilizado nos textos literários, especialmente na poesia, também em letras de música, provérbios, né? Textos em que eu possa fazer uso, então, dessas repetições. Também é uma figura de linguagem que vai dar uma maior expressividade ao texto. Na verdade, todas as figuras de linguagem têm isso como função, né? Dar maior expressividade ao texto, intensificar, né, o significado do texto, também a musicalidade, o ritmo. Lembrando que a assonância também é chamada de figura de som ou de harmonia. Vamos ver um exemplo em que nós temos essa assonância. Então eu trouxe aqui também um fragmento do poema Tanta Tinta, da Cecília Meirelles. Aponta e se desaponta. A tontinha tenta, limpa a tinta, ponto por ponto e pinta por pinta. Bom, através da leitura você já conseguiu perceber algumas vogais que ficaram um pouquinho mais marcadas, né, mais fortes na minha leitura. E foram justamente os fonemas nasais, né, representados ali pelo on e também pelo in, né? Então, o ponte, aponta, desaponta, né? Esse on é um som vocálico, né? Também o tontinha, né? Depois limpa, tinta, novamente ponto, ponto e daí pinta, pinta. Então, essa repetição dos sons vocálicos, né, acaba nos dando, então, a figura de linguagem chamada de assonância. Vamos falar agora da terceira figura, a personificação. Personificação a gente também pode chamar de prosopopeia, né? Tanto um quanto o outro nome são dois nomes bem compridos. Eu prefiro ficar com a personificação, porque aí a gente consegue fazer uma analogia e fica mais fácil de memorizar essa figura. Porque nós vamos pegar ali da palavra personificação, nós vamos pegar a palavra persona, que está incutida aqui dentro desta palavra, e que significa pessoa, né? Então, quando eu personifico algo, é porque eu estou dando a este algo características de uma pessoa, né? Personificar é atribuir características de pessoa para algo que não é pessoa, certo? Muito bem. Então, personificação, prosopopeia ou ainda animismo, né? São todos nomes sinônimos desta mesma figura de linguagem. Esta figura de linguagem é uma figura de pensamento, né? Então, dentro dos grupos lá das figuras de linguagem, ela está dentro da figura de pensamento, tá? E também muito utilizada nos textos literários. Ela está diretamente relacionada com o significado das palavras, ou seja, o campo semântico, né? E corresponde ao efeito de personificar, ou seja, de tornar pessoa ou dar vida a seres inanimados. Então, por isso que é mais fácil a gente lembrar da palavra personificação, né? Porque tem a ver com pessoa. A personificação, ela vai ser então utilizada quando a gente quer atribuir sensações, sentimentos, comportamentos, características, qualidades que são essencialmente humanas, ou seja, são dos seres animados. E eu quero atribuir isso a objetos inanimados ou ainda seres irracionais, né? Eu também posso personificar, por exemplo, um animal, atribuindo a ele características que não são próprias dele.
Então, eu sempre tenho que pensar características humanas para seres que não são humanos, ok? Olha aquela frase ali, o dia acordou feliz. Muito bem, o dia é um ser, né, inanimado que recebeu ali o verbo, a ação de acordar. Quem é que pode acordar? Somente os seres animados. Então, dizer que o dia acordou feliz é como se eu estivesse personificando o dia. É como se o dia fosse uma pessoa. Da mesma forma, usar o adjetivo feliz. Quem é que pode se sentir feliz? Os seres animados, né? Os inanimados não possuem sentimentos. Então, eu estou atribuindo características humanas para ser que não é humano, ok? Muito bem. Vamos ver mais alguns exemplos aqui de personificação. Então, temos lá, o vento assobiava esta manhã em que o céu chorava. Então, a professora já destacou de outra cor, né? Onde está contida a personificação? Vento assobiava, céu chorava. Naquela noite, a lua beijava o céu. Após a erupção do vulcão, o fogo dançava por entre as casas. Então, conseguem perceber, né, que você está ali atribuindo uma característica que não pertence àquele ser. Ou seja, você está personificando, né? Personificando. Vamos falar agora um pouquinho da elipse. A elipse também figura de linguagem que está dentro da categoria ou do grupo das figuras de sintaxe ou também chamadas figuras de construção, tá? Por quê? Porque ela tem a ver com a construção sintática das frases. Ela é utilizada quando a gente deseja omitir termos numa frase. Esses termos eles não foram mencionados anteriormente e eles são facilmente identificáveis pelo próprio contexto da frase. Então, eles são dispensáveis. Eu não tenho necessidade de escrever a palavra que fica facilmente subentendida. Então, elipse é omitir a palavra, né? É não escrever a palavra, mas ela fica lá subentendida no contexto. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Comi no restaurante da minha avó na semana passada. O que acontece aqui nessa frase? Nós sabemos que a conjugação do verbo comer, né? Tá escrito ali na frase, corresponde à primeira pessoa do singular. Então, eu não tenho necessidade de colocar ali na frente do verbo a pessoa. Então, eu deixei esse termo omisso, né? Eu omiti, eu fiz uma elipse do pronome pessoal eu, ok? Não tem necessidade, né? Se o verbo está na primeira pessoa do singular, eu sei que esse verbo corresponde a eu, ok? Então, além da omissão desse sujeito, né? A elipse ela também pode ocorrer com outros termos da frase. Pode ocorrer com verbos, com advérbios, com conjunções, né? Desde que esses elementos fiquem subentendidos no contexto, ok? É mais comum a gente utilizar a elipse nos discursos mais informais, aqueles mais da linguagem oral, né? É também muito empregada nos textos, de modo a deixar o texto mais fluido, né? Com mais fluidez textual, porque aí eu vou evitar de ficar repetindo, de repente, termos dentro das frases onde não é necessário repeti-los porque eles já ficaram subentendidos, tá? Quando eu uso uma elipse, ou seja, quando eu estou omitindo uma palavra dentro da frase, isso não pode, não deve interferir na compreensão do texto, né? Então, eu só posso usar elipse se a compreensão não ficar comprometida. Vamos ver mais alguns exemplos de elipse. Olha lá, na sala apenas 4 ou 5 convidados, que é uma frase lá de um texto do Machado de Assis. O que eu tenho ali em elipse? O verbo haver. Como é que ficaria? Ó, na sala havia apenas 4 ou 5 convidados. Então fica subentendido, né? Esse verbo haver.
À tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Frase do Carlos Drummond de Andrade, um grande poeta, onde ocorreu ali a omissão da conjunção se. Como é que ficaria a frase se não tivesse a elipse do se? À tarde talvez fosse azul, se não houvesse tantos desejos. Tá? Então a frase foi construída com a elipse e sem prejuízo para a sua compreensão. Agora, por último, vamos falar da zeugma, né? Figura de linguagem também pertence à categoria das figuras de sintaxe ou de construção, porque ela vai interferir na construção sintática das frases. Ela é muito parecida com a elipse, porque ela também consiste em omitir termos dentro de uma oração, com o objetivo de evitar a repetição desnecessária de alguns termos, tá? Verbos, substantivos, pronomes, enfim, acaba sendo também um recurso de coesão textual, né? Muito bem. Então, vai deixar a linguagem mais fluida, né? Mais limpa. E quando a gente utilizar zeugma, vai ser necessário fazer uso da vírgula. Então, o uso da vírgula torna-se necessário, tá? Qual é a diferença, então, da zeugma para a elipse, já que a zeugma também consiste na omissão de termos e também é empregada mais na linguagem informal? Bom, a zeugma, para eu empregar a zeugma, é porque eu já citei o termo uma vez dentro da frase, então já veio esse termo citado anteriormente e eu vou omitir na segunda frase, tá? É diferente da elipse, porque a elipse eu simplesmente faço a omissão da palavra que fica compreendida no contexto da frase e ela não havia sido dita antes. Já a zeugma, eu preciso primeiro fazer uma referência, né, da palavra e deixar omisso somente na segunda oração. Então, olha lá os exemplos, ó. Um deles queria saber dos meus estudos. Outro, vírgula, se trazia coleção de selos. Muito bem, então o que acontece ali? Um deles queria saber, né? O outro queria saber. Por que você vai repetir de novo queria saber? Então, o outro, vírgula, e fica subentendido o queria saber, tá? Por isso que eu chamo de zeugma, porque apareceu na primeira oração, mas foi omitida na segunda. A vida é um grande jogo e o destino, vírgula, um parceiro temível. Muito bem. O que é que eu omiti ali, né? O que eu deixei em zeugma? O destino é. Então, o verbo é, que eu já citei lá na frente, eu não preciso novamente colocar aqui, tá bom? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, que é aquele poeminha do Chico Buarque, do Poema para Todos. Então, na primeira frase, eu disse o meu pai era, eu usei o verbo. Nas demais, eu não preciso ficar repetindo, meu avô era, meu bisavô era, meu tataravô era, porque esse verbo ele ficou subentendido no contexto da frase. Então, eu citei na primeira e deixei em zeugma nas próximas orações. Veja lá, sempre o uso da vírgula. Ó. Meu avô, vírgula, pernambucano. O meu bisavô, vírgula, mineiro. Meu tataravô, vírgula, baiano. Lembra então, quando a gente fizer zeugma, o uso da vírgula será obrigatório. Ok, pessoal? Então, a zeugma e a elipse, né, as diferenças, a professora já acabou falando aí dessas diferenças durante a explicação agora desta última figura, então você vai gravar essa informação, né? A elipse não precisa ter sido citada a palavra anteriormente, você vai deixar omissa e ela vai ficar compreendida no contexto. A zeugma, você vai citar a primeira vez, na primeira frase, e nas próximas você não cita, você omite e faz o uso da vírgula, ok, pessoal? Muito bem, vamos ver mais alguns exemplos aqui rapidinho, né?
ficamos ansiosos com o resultado. Então, pela conjugação verbal do verbo ficamos, eu posso facilmente omitir o pronome pessoal nós. Eu não preciso colocar ele ali. Eu sei que é nós ficamos. Então, isso eu chamo de elipse. Muito bem. Joaquim comprou 2 calças, vírgula. Eu, uma. Muito bem. O que eu fiz aqui? Eu omiti o verbo comprei. Então, aqui eu tenho zeugma, porque eu já usei o verbo lá na primeira oração e aqui eu não quero repetir o verbo, né? Então, eu deixo em zeugma. Esta é a diferença entre essas duas figuras de linguagem que são muito parecidas, né? Muito bem, então, pessoal, vamos aos exercícios, né? Que serão bem importantes aí para que você possa fixar estas 5 figuras que nós estudamos na aula de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!